Uma linda história. Era uma vez uma linda história. Uma linda história. Era uma vez. A formiga que queria cantar. Era uma vez uma formiga. Filipa, era esse o seu nome. Não queria ser operária, assim como todas as outras formigas do mundo. Queria ser cantora, para mudar a realidade do formigueiro onde vivia, com seu canto lindo como o de um roxinol. No entanto, ninguém entendia o seu coração. Você é uma formiga e pronto. Antes do seu nascimento, até então, formiga nenhuma trazia dentro de si a vontade de cantar e de competir com as cigarras de peito forte. Mas Filipa pensava diferente, e por isso seu coração batia apressado no peito. Um dia, pensava, chegaria sua vez de cantar o mundo com as suas canções. Seu pai Andrei, uma formiga forte, altiva e de grande bigode negro, não sonhava para Filipa o mesmo sonho. Queria vê-la casada e cheia de novas formiguinhas para cuidar. Acreditava que a filha já estava na idade de ter um marido e todas as responsabilidades de uma dona de formigueiro. Então, os anos passavam e nada de Filipa realizar o sonho de se tornar cantora. Ela ficava triste e a sua tristeza a fazia cantar ainda mais alto e bonito. Filipa cantava toda noite, mas durante o dia trabalhava junto com as outras formigas, carregando o peso de folhas imensas nas costas. As formigas, à noite, ouviam aquela bela música, porém nada sentiam. De manhã nem comentário. Vinha a chuva, vinha o sol, vinham épocas difíceis. Um dia, Filipa tentou fugir e seu pai a encontrou arrastando numa estrada de barro deserta uma mala com todas as suas coisinhas. Voltou para casa, à força, ouvindo a bronca de seu pai. Em casa, Filipa jogou a mala de lado, pulou em cima da caminha de folha e desatou a chorar durante a noite inteira. Na noite seguinte, Filipa sentou-se sobre uma pedra à beira do rio. Olhava as estrelas e ouvia o rebuliço das águas. Peixes de todas as cores nadavam lá no fundo. Os sapos coachavam e Filipa cantava, junto com eles, o seu cântico de formiga. Só tarde da noite criava coragem e voltava para casa, triste e melancólica. Imagine se sonhar tivesse prazo de validade. Ai, se eu pudesse ser ouvida por quem entende de música, por quem gostasse realmente de música. Quem foi que disse que formigas não podem cantar? Não podem gostar de música? Nesse momento, Filipa ouviu uma voz que dizia assim: Filipa, ouça seu coração e cante apenas para quem quiser e conseguir ouvi-la. Não se esforce inutilmente. De quem é essa voz que fala comigo? Clamou a formiguinha assustada. Como se acordasse de um sonho, Filipa esfregou os olhos. Ouviu novamente. Sou eu, Filipa, Dom, o vagalume, que além de piscar essa luz verde no escuro, tem como você o coração cheio de canções. É verdade o que você me diz? Que sabe cantar? Então me prove. Cante uma canção para essa noite escura e para todos os mortos. Enquanto aquele vagalume dava uma volta no ar, piscando a sua luz verde e intensa, as estrelas também piscavam no céu, e as árvores adormecidas se estiraram para assistir ao espetáculo. E não é que Dom, o vagalume, encheu o peito e cantou. Cantou e cantou como um anjo celestial. Filipa ficou tão admirada, emocionada, que se pôs a chorar. Eu não sabia que vagalumes também cantavam. Que lindo! Eu não serei mais uma formiga sozinha no mundo por ser a única a cantar. Sim, Filipa, sozinha nunca mais. Vim convidá-la para participar da Orquestra da Floresta. Eu? Cantar com uma orquestra?
Durante algumas noites, eu virei, assim como a Ofélia, uma borboleta amarela de uma casa, e nós ensaiaremos nosso trio musical. Para isso, só exigimos uma condição. Estava bom demais para ser verdade, desanimou-se a formiguinha. A condição é que é preciso cantar de todo o coração. Você só tem que fazer isso. Você consegue? Claro, Dom, claro que eu consigo. Eu já sou assim, canto do meu coração. Dom já sabia disso. Filipa nem precisava dizer. Ele sabia disso desde que a ouviu pela primeira vez. Qualquer um saberia. Dito e feito. Pelas manhãs, Filipa continuava trabalhando com as operárias. E às noites, com o vagalume e a borboleta, em ensaios gostosos ao som do rio. Finalmente a grande noite de estreia. As formigas foram convidadas, assim como os gafanhotos, besouros, cigarras, todos os insetos e animais da floresta. Qual não foi a surpresa das formigas operárias ao ver no palco a pequena Filipa? Estava linda e radiante, vestindo um traje vermelho, um misto de rosas e folhas coloridas, adornadas com gotículas de orvalho. Tornou-se ainda mais encantadora quando lançou a voz na noite, enquanto os vagalumes faziam coro em um espetáculo de luzes coloridas zigue-zagueando no céu. A plateia delirou com a grande estrela da noite. Uma linda história, era uma vez. Uma linda história, uma linda história, era uma vez. Olá, criançada, bom dia! Hoje é dia de artes e nada melhor do que nesse período de festa junina a gente fazer uma arte da fogueira. Pula fogueira, ia, ia, pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. E aí, quem quer fazer uma fogueira usando palitos de picolé e tinta vermelha e amarela? Bom, vou mostrar aqui para vocês como vai ficar. Olha a fogueira. A tia usou tinta amarela, tinta vermelha e palitos de picolé. Você vem, cola os palitos de picolé para ser a madeira da fogueira, certo? Aí coloca tinta na sua mão, ó, pinta toda a sua mãozinha, vendo? Pinta toda a mão, a palma da sua mão, com tinta guache amarela. Depois que pintar todo o contorno da sua mão, você coloca a sua mão várias vezes, vendo? Fazendo a parte amarela da arte. Depois, você pinta de novo de amarelo. E um pouquinho de tinta vermelha para transformar amarelo com vermelho, transforma na cor laranja, que também, a cor laranja também faz parte das cores do fogo. Coloca lá a sua mãozinha, tá vendo? Depois você pinta mais de vermelho a palma da sua mão. E coloca por cima mais vezes. E aí, vamos fazer a sua? O desafio de hoje
é fazer uma fogueira usando o que você tiver em casa. Pode ser palitos de fósforo, pode ser raspas de madeira, a parte do fogo pode ser com tinta, pode ser com pincel, você usa a sua criatividade, tá bom? Envie para mim no grupo, quero ver essas atividades lindas, essas artes belíssimas, tá bom? Enquanto isso, a gente vai continuar em casa, mesmo com saudade, se protegendo e protegendo a quem a gente ama, tá certo? Um beijo no coração de vocês, até a próxima aula!